Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, falando hoje sobre o Monte das Oliveiras, a visita que fizemos lá e a importância que esse monte representa para o cristianismo nascente. Ali no Monte das Oliveiras ainda existe. Lá de cima eu estava presenciando tudo aquilo e na minha mente tudo aquilo passava como fosse um filme. Dali eu parecia ver Jesus entrando, montado no burro, passando a porta de ouro e entrando no templo de Jerusalém, seguido por aquela multidão. No dia 22 de setembro do ano 32, ovacionado pela multidão, que eu seguia naquela festa chamada Festa dos Tabernáculos, ovacionando Jesus e clamando a Jesus em hebraico, Oxianá, salva-nos por favor. Pedindo a Jesus que o libertasse, que ajudasse aquele povo que se sentia injustiçado a se libertar do jugo romano. Então era aquilo passava como um filme, parecia que eu estava vendo Jesus subindo no monte Sião e passando, entrando pela muralha, pela porta dourada. À direita ainda, meu caro telespectador, a Igreja das Nações. Que local maravilhoso. Ali Jesus debruça-se sobre uma pedra, leva depois da ceia lá do outro lado, ele acaba de lavar os pés do discípulo, comemorar a ceia pascual, e ele desce. E leva consigo Pedro, Tiago e João e diz assim, vigie enquanto eu vou orar. E aí ele faz a sua belíssima oração de prestação de contas, onde ele coloca aquela famosa frase que eu gostaria muito de dizer, eu venci o mundo. Último versículo de João 16. Mas, em João 17, versículo 1 a 5, Jesus faz essa declaração, Pai, chegou a hora. Honra teu filho para que o teu filho te honre, e que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele dê a vida a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus, o Cristo. Eu te honrei na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar. E agora honra-me, junto de ti, ó Pai, com a honra que eu tinha, junto de ti antes que os céus e a terra existissem. Essa oração de Jesus deixa para nós uma revelação profunda de que mesmo antes do nosso planeta ser criado, ele já estava junto com Deus, recebendo a presidência, o governo, assumindo a função de governador do nosso planeta. E Jesus ali realizou essa famosa, importante oração, deixando ao mesmo tempo uma senha muito importante para todos nós. E Jesus, nesse momento, ele assume a condição de que aquele que vai embora, mas não ia deixar os seus discípulos sozinhos. Porque ele já, depois da ceia, ele nota que os discípulos estão tristes, cabisbaixos, e ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes no Pai, credes também em mim. Eu vou ao Pai e rogarei que ele vos envie um outro Consolador, que estará convosco até a consumação dos séculos. Quando vier o Consolador, ele relembrará tudo que eu disse e vos ensinará coisas novas. Mas é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. E aí ele diz uma frase aqui. Lá, quando ele conversa com os discípulos, quando ele escolhe os discípulos, quando ele dá todas aquelas informações, pregar o Evangelho, curar os enfermos, Jesus faz uma ainda, nos versículos 17 a 20, no capítulo 10 de Mateus, você encontra essa colocação aqui.
guardai-vos dos homens. Eles vos entregarão os sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas. E por causa de mim, sereis conduzido à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante a eles e perante as nações. Quando vos entregais, não fiqueis preocupados em saber como ou que haveis de falar. Por quê? Porque naquele momento vos será indicado o que deveis falar. Porque não serei vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai é que falará em vós. E Jesus prepara os discípulos para isso. E depois que ele é visto pela última vez, lá no Monte das Oliveiras, lá em cima, ele manda que os discípulos voltem ao lugar de sempre. E durante a crucificação, até o fenômeno conhecido como Pentecostes, Jesus aparece inúmeras vezes aos seus discípulos. Aqui eu registrei pelo menos 11 aparições de Jesus, que são aparições de muito significado, porque uma delas que eu gostaria de registrar aqui, o sentimento de perda dos discípulos era imenso com a morte de Jesus. E tem dois discípulos, Cleófas e Tadeu, que caminhavam pelas estradas de Emaús, um vilarejo perto de Jerusalém, e aí Jesus aparece. E eles começam a se preocupar e a dizer assim, segundo Lucas, ele narra aqui que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús. E nessa mesma aldeia, eles se aproximavam e eles conversavam. Ora, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Na verdade, a situação, a decepção, a depressão, a tristeza, não fazia nunca que aqueles 2 discípulos pensassem que era Jesus que estava ali. Mas não saia daí, porque nós vamos terminar essa história na terceira e última parte do nosso programa. Até já.